Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou explicar como funciona o nó Semantics. Então vou criar aqui uma Calculation View para exemplificar um cenário. PA vendas, por exemplo. Então vamos puxar aqui algumas informações. Dados do cabeçalho da ordem e o item. Vamos fazer a delegação, mandante, Vebelne. A gente vai puxar aqui esses campos. E aqui no item vai ser a quantidade e o valor unitário. A gente vai criar uma coluna calculada aqui. Total item. Lembrando que tudo isso eu já expliquei em outros vídeos. Então só vou fazer aqui agora. Tá. A gente vai fazer um somatório aqui. Então, com o valor do item para ter o total de itens da ordem num campo só. Então vamos puxar uma agregação. E aqui, esse campo vai ser como agregado. Você até vai renomear ele aqui para total só. Primeiro passo, só vou criar a Calculation View, testar ela e depois já vou explicar detalhadamente o que a gente pode fazer no nosso Semantics. Beleza, então com a view funcionando aqui, com os dados do cabeçalho da ordem e o somatório dos itens, a gente vai dar uma olhada o que esse nosso Semantics significa. Bom, toda view, seja Calculation View, Analytic View e Attribute View, tem o nosso Semantics. Ele vai sempre ser o primeiro nó aqui, o nó root, né, da view. E ele sempre vai ter a maioria dessas colunas aqui. Dependendo da view, pode ser que uma opção tenha a mais, a menos. Só que a maioria é tudo igual. Então vamos coluna por coluna aqui, ver o que cada uma faz. Então, primeiro aqui é o tipo. Determina se o campo é um atributo ou uma medida. Tá? Isso vai diferenciar, né? Se você quiser só exibir dados, você vai deixar como atributo. Tá? Agora, se você tiver alguma agregação, como é o caso aqui, vai ser como medida, tá? Mas você pode mudar aqui para atributo, tá? Também. Se você não for usar, só quiser exibir o valor também, tá? Aí vai dar opção. E isso vai depender do tipo da view também. Por exemplo, aqui eu posso escolher qual é o tipo que eu quero. Porque aqui a categoria de dados é cubo. Mas se fosse dimensão ou outro tipo, não teria essa possibilidade de colocar como medida, tá? Então tudo depende da categoria aqui, beleza? A segunda coluna aqui é key, a chave, né? Chave da view, né? A gente poderia colocar aqui mandante e vbelne, né? Vamos salvar aqui e ver como fica. Muda alguma coisa, né? Mas isso aqui é basicamente para quem vai consumir a view, né? Ter essa informação. Fazer alguma coisa, por exemplo. Beleza? O nome do campo, tá? Que vai ser apresentado na saída. Aqui ele vem o campo que estiver definido antes do nosso semantics. Mas você pode modificar aqui, tá? Esse campo. Vamos fazer um por um para a gente ir vendo o resultado, tá? Então mudei para VBN2, muda na saída aqui também. Aqui o label seria uma descrição mais amigável, vamos dizer, né? Tipo ordem, código da ordem de venda. Pode ser algo assim. Vamos ver se muda alguma coisa aqui.
Ó, aqui não muda nada, tá? É mais em outras ferramentas que você vai ter essa possibilidade de puxar a descrição do campo, né? Agregação é quando a coluna for medida, né? Como é esse caso. Aqui é a agregação padrão, ó. Pode mudar isso aqui conforme a sua necessidade, beleza? Variável. Esse aqui é um campo que você pode usar para filtro. Vamos supor, eu quero filtrar por código de cliente. Então é aqui que você vai criar essa variável. Ó. Ainda maisinho, criar variável. Aqui, IV, KUNNR. Eu seleciono aqui a coluna KUNNR. Vamos colocar aqui como mandatório. E ele vai aplicar o filtro no KUNNR, que é o código do cliente. Se a gente voltar aqui, ó, ele marcou essa coluna com a variável que a gente acabou de criar, certo? Vamos ver na prática isso, como funciona. Exibir os dados. Ó, aqui já pediu o código. Como eu não sei, aqui ó, vou pegar o primeiro. Ó. Então as ordens que tem o cliente 1 são essas aqui, ó. Ele fez um filtro. Então é para filtro mesmo, tá? Tipo semântico. Isso aqui é o tipo do campo. Por exemplo, esse aqui o tipo do campo é data, certo? Se a gente for ver aqui no tipo aqui do nó, ó, tá como data mesmo. Aqui você pode reforçar, né? Tem uns campos que não é possível você determinar somente com o tipo do campo no banco de dados, vamos dizer. Por exemplo, aqui, ó, tem valor com moeda. Aqui tem um campo com moeda, ó. Então vamos supor aqui, ó. A gente coloca aqui currency code, que é o campo de moeda. E a partir do momento que você tiver um valor monetário, você pode vincular com essa coluna. Então vamos vincular aqui. Então quantidade com currency code aqui. Vamos puxar a coluna. Opa, aqui. Então aqui é um campo monetário que está vinculado com o código da moeda. E também tem um tipo semântico, tá? Então, se for aplicável, você pode definir. E é bom definir, tá? Porque as ferramentas que vão consumir essa view, por exemplo, ferramentas de BI, né? Um saque da vida, SAP Lumira ou qualquer outro, utiliza essa informação, tá? Afeta lá mesmo. Então aqui ó, é uma data. Então você pode marcar como data, certo? E assim por diante. Se tiver um campo específico aqui que se encaixe, né, na sua necessidade, ó, você pode marcar ó, quantidade com unidade de medida, tipo peça, caixa, esse tipo de coisa. Ó, data, geolocalização. Então, se o seu campo se encaixar em algum desses, pode marcar, beleza? Então, marcamos alguns aqui. Ó, e vamos dar uma olhada como que afeta a view, né? Eu vou salvar, ativar e visualizar aqui. Então, ó, campo de data, campo moeda e o valor aqui monetário. Aqui de novo um. Ó, aqui antes não tinha esse BRL, a moeda não ficava vinculada ao valor. Só aparecia o valor aqui. Agora, como a gente fez, definiu né, o tipo semântico, nesse campo, a apresentação da view já muda. Entendeu? Então vamos voltar ali. A próxima coluna é esse label column, que é um campo que você quer que exiba uma descrição desse campo. Vamos supor, eu tenho. Vamos colocar aqui mais uma tabela, que vai ficar mais claro para vocês. Vou colocar um join aqui. Vamos puxar a tabela de cliente. Para a gente puxar o nome dele. Vou usar só o nome. Então, KNR com KNR. Aí marca o nome aqui. Salva. Beleza, ó. Então, a descrição desse código de cliente aqui poderia ser essa coluna, que é o nome do cliente. A gente vem aqui nesse label column e coloca o nome.
certo? Aí em algum lugar, deixa eu ver se eu acho algum lugar que apareça aqui. Eu acho que na própria pop-up ali de visualização. Ó, podem ver que antes de a gente determinar essa coluna aqui, esse label column, não aparecia a descrição do campo, só aparecia o valor. Agora aparece a descrição, ó. A gente vinculou o nome do cliente com o código do cliente, certo? Então, esse é um exemplo de como usar essa coluna. Hidden é para ocultar simplesmente a coluna. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu quero ocultar a coluna seller, vamos supor. Então, só seller, só marcar ali e o campo desaparece. Ó, seller não está mais aqui. O próximo é Value Help Column, que é um campo que vai descrever também qual que é, assim, vamos supor, aqui tem o código do cliente, que é o NNR. Só que você tem uma outra coluna que tem o código de cliente também. Aí você quer usar essa coluna como ajuda para preencher essa coluna aqui do cliente. Então eu vou usar uma coluna aqui, o seller mesmo, para a gente definir. Acho que a gente vai colocar aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Uma opção aqui. Aqui, ó. Definir, né, o value help. Então, o atributo que é o NNR, ele vai ser obtido a partir do seller. Então a gente vai listar todos os sellers e quando a gente selecionar um seller da lista, ele vai jogar o valor no KNNR. Vamos ver como fica isso na prática. Ó, aqui tá 8, 9, 10 até 14. Vamos dar uma olhada na tabela aqui. Vou até abrir ela. Tabela VBAC. Onde tem essa informação? Opa, não, vocês não assistem. Ó, então se a gente for listar todo o conteúdo da seller, ó, do 8, 9, 10 até o 15, tá vendo? Então, vamos voltar lá. Exibir aqui a view de novo. E o código do cliente, ele vai do 1, 2, 3, 4, 5, não passa do 5. Então vamos exibir de novo a view aqui pra gente ver. Ó. Então ele puxou os valores da coluna seller. Não puxou mais do KNNR, que seria meio que o correto, né? Vamos supor, eu seleciono aqui o 8. Aqui não vai ter um cliente com código 8, né? Então não vai trazer nada. Agora vamos tirar aqui esse value help e voltar para KNNR, né, no caso. Ativar de novo. Ó, então voltou ao normal, ó. Então aqui apareceu os códigos do cliente que tem na tabela. E porque é o comportamento padrão, né? Quando você não define. Então, se você tiver uma outra coluna que tenha os valores de código de cliente que você queira usar como ajuda, é só colocar aqui nessa coluna, tá? Só que aqui tá vendo que você não consegue colocar diretamente. Tem que vir aqui nessa parte de cima. Colocar por aqui, tá? Só mudar aqui. E agora a última coluna, essa Conversion Functions. Isso aqui, ó, quando você quer converter lá no SAP, né, SAP normal, ACC, S4HANA, você tem conversões também, interna e externa, né? Input e output. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, formato
interno para o externo. Vamos usar o código do cliente, que é um exemplo clássico, tá? Internamente, o código de cliente ele tem 0 fio. Então vamos supor, se o campo tem 10 casas, ele vai, e o código de cliente é 1, então vai ter 9 casas com 0 à esquerda e no final 1. Então ele sempre preenche com 0 à esquerda, tá? Quando é formato interno. Agora externamente, a gente não usa esse formato, é só o número mesmo, tipo 1. Então, para fazer essas conversões, você pode vincular uma função que faça isso. Então, eu até criei já as funções aqui. Vou mudar aqui a perspectiva, a abinha, porque ali não aparecem as funções. Ó. Então, fiz uma função de in, de entrada e saída. Que nada mais, ó, coloca o 0 à esquerda e aqui remove o 0 à esquerda. Então, vamos testar aqui se essas funções estão funcionando, né? O que você pode fazer? Copiar aqui o nome e chamar aqui numa query só pra gente ver funcionando. Então eu quero, ó, aqui ele vai colocar, né, ó, cadê? Ó, ele vai dar um pad, um lpad, um pad à esquerda. Então esse 1 ele vai virar um monte de 0 e 1 no final. Daí eu vou jogar essa tabela dummy aqui, que é só pra testar mesmo. Olha lá. Então eu passei 1 e ele fez 0 fio. E tem o contrário também. Que eu vou passar um monte de 0 e ele vai converter só para 1. Caso é a função out que faz isso. Aí, ó. Beleza? Então aqui demonstrando que as funções funcionam conforme esperado, tá? E aqui nas funções de conversão, é só você citar. Então, de interno para externo, a gente quer tirar os zeros. Então vamos colocar aqui. Qual que é a função que tira os zeros? Ó? Essa aqui. Então é a out. Vamos lá de novo. E a outra é a in. Lá, ele já até atualizou aqui. Vamos salvar e ativar. Testar, só que não vai funcionar, tá? E eu vou explicar por quê. Aqui seria o formato externo, tá, pessoal? Então, externamente, o código do cliente era para aparecer com 0 fio. Sem 0 fio, na verdade, né? Aqui a gente pode inverter lá, né? Porque senão não vai dar para a gente ver o resultado. Então, vamos colocar aqui. Aqui como in. Deixa tudo como in, vai. Ó, tá vendo aqui que não funcionou? Aqui era para ser como 0 fio, porque a função in, ela coloca o pad, ela coloca o 0 fio. Mas por que que não funcionou? Eu pesquisei na internet, pesquisei documentação oficial, e o único lugar que eu encontrei que explica por que não funciona, eu vou até abrir o link aqui para vocês. Então, tô com o link aberto aqui. Então, ó, tem no fórum da SAP aqui, uma questão que a função não funciona, né? Essa função de conversão. O pessoal tem um exemplo aqui, é bem parecido com o que a gente está fazendo, tá? E basicamente estão falando que não funciona em toda a ferramenta. No caso, a gente está usando o SAP HANA Studio. E no SAP HANA Studio ele não funciona, não é aplicável as conversões. Tá? Então teria que ter uma ferramenta que suporte as conversões. Como eu não tenho aqui, eu não consigo mostrar. Mas é assim que funciona, tá? Então, se você quiser usar as funções de conversão, é só setar ali no campo. Vou voltar lá para o SAP HANA Studio.
Então, voltando aqui. Se você quiser usar as conversões, é só definir aqui, beleza? Então, a gente passou por cada coluna aqui, explicando o que cada uma faz, né? E com um exemplo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, então, é definido pelo tipo da Calculation View, certo? Depende do que você quer fazer. Se você quer só exibir dados, pode ser dimensão. Se você quiser usar agregação, vai ser cubo aqui, né? Então, tudo depende do tipo da Calculation View, tá? O que você quer apresentar. Aqui também eu já expliquei, lá na primeiro vídeo de Calculation View, né? E isso aqui define se a coluna mandante vai ser filtrada automaticamente ou não. Basicamente é isso, tá? E se for filtrada, no caso aqui Session Client, ele filtra, ele vai buscar lá do seu usuário, certo? Ó, tem esquema padrão, que é a parte de privilégios. Vamos aqui na parte de hierarquias. Aqui, eu vou explicar rapidamente como funciona. Então, a gente vai criar uma hierarquia aqui. Tem dois tipos de hierarquia, tá? Por nível e esse parent child aqui. Como funciona o nível? Eu vou puxar uma tabela aqui. Essa aqui. Tá. Então esse seria um nível de hierarquia, tá? Se a gente quisesse criar uma hierarquia por nível, essa tabela se encaixaria perfeitamente, porque tem o país aqui, tem o estado e a cidade. Então, de forma hierárquica, né, o país é o mais geral, né, o mais abrangente. Aí você tem o estado, né, que está dentro do país, e a cidade está dentro do estado. Então, se fosse nessa view aqui, vou voltar lá. Então, se fosse nessa view aqui, o primeiro elemento seria o país, o segundo elemento seria o estado e o terceiro elemento seria a cidade. Beleza? Agora tem a parent child, né? Como funciona? Vou abrir uma tabela aqui, ó. Caso esse row. Então, esse é um exemplo clássico. Você tem uma coluna que tem o código do papel aqui, né? E tem o código do pai desse papel, né? Então, aqui como é um nó root, né? Ele não tem pai. Então, ele fica com esse null aqui no lugar, certo? Porque aqui o presidente, ele é o nível mais alto da hierarquia, certo? Então, ele não tem ninguém acima dele. Por isso tá null aqui. Agora, o coordenador, ó, quem tá acima dele é o presidente. Quem tá acima do gerente é o coordenador, ó. Então, aqui o 3, quem tá superior dele é o 2 e que é o coordenador. E assim por diante, tá? Tá bem claro. Então, aqui, por exemplo, é o último nó, né? Como se fosse um nó folha, né? Ele não tem ninguém abaixo dele, ó. Então, aqui é o exemplo clássico. Então, se fosse lá na hierarquia, é só você mudar para parent child e adicionar aqui, né? Child, no caso, seria o row ID e aqui o parent ID, certo? Então, é para isso que serve a hierarquia. Depois que você configura a hierarquia, vem aqui nas propriedades da view, habilita as hierarquias para acesso a SQL. Na sua ferramenta de BI, né? Tá? Aqui o SAP Lumira. Lá vai aparecer a hierarquia certinho para vocês, tá? E parâmetros, né? Eu já expliquei aqui como funciona a criação de uma variável. Agora a gente vai ver como funciona a criação de um parâmetro de entrada. Ó. Vamos criar aqui um. Eu vou até usar. O campo tem ali pra gente usar. Pode ser que seller, então vai. Seller. Vou colocar aqui um mandatório. Aqui o tipo. Anniversary. E está criado nosso parâmetro.
Só que do jeito que tá aqui, ele não vai fazer nada, tá? Ele tá um parâmetro aqui, mas a gente não tá usando pra nada. O que você pode fazer? Um filtro, por exemplo. Se você quer filtrar aqui já no primeiro join, qual que é o vendedor que você quer filtrar? Aqui teria que ter uma projeção, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer filtro aqui. Aqui dá, ó. Então aqui, olha lá, até ele só deixa parâmetro de entrada aqui. Ele já puxou nosso parâmetro, ó. Então a gente consegue definir o parâmetro aqui e utilizá-lo como um filtro. Beleza? Olha lá. Compilado, ativado. E aqui, em cada nó aqui que suporta filtro, ele vai aparecer, ó, o parâmetro para ser usado, né? Então, tanto faz se você criar aqui como aqui no nosso Semantics, vai dar na mesma, tá? É meio que um lugar único, é global esse parâmetro de entrada, beleza? E a variável não, a variável, ó, ela não está disponível aqui, ó, tá? Então é só no nosso Semantics mesmo, beleza? E aqui também tem suporte a value help, né, column e as funções de conversão, que a gente já explicou aqui, né? Certo? Então, a gente deu uma geral aqui no nosso Semantics, explicando tudo que dá para fazer nele, né? Eu não expliquei todos os campos aqui porque não é relevante agora, né? Se for o caso, eu faço um vídeo explicando aqui se for alguma coisa é, que compense fazer um vídeo, né? No caso. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva no canal e até mais.